Vamos falar de outro time que também está rebolando para tentar pagar suas contas, que é o São Paulo, e que hoje em campo encara o Atlético Nacional de Medellín na Colômbia, em Medellín, né? O São Paulo tem o melhor aproveitamento do Brasileirão depois da volta no Mundial. Foram 5 jogos e 5 vitórias. Tem que virar a chavinha aí para encarar o Atlético de Medellín. O São Paulo defende uma invencibilidade imensa. São 15 jogos seguidos sem derrota na Libertadores. Todos, eu sei que os São Paulinos vão ficar lá, você é fã do Zubeldia. Não, mas foram todos Era isso com o que eu ia falar, Zubeldia. devia deixar eu falar para você não ficar sendo perseguido. Foram todos com o Zubeldia. Agora o Crespo tem um desafio aí de manter essa invencibilidade. Olha a invencibilidade do São Paulo aí na sua tela. Na estreia do Zubeldia, ela venceu o Cobresal 2-0. Depois venceu, aliás, o São Paulo com o Cobresal ainda não era o Zubeldia. O Zubeldia estreou contra o Barcelona 2-0, fora de casa. Depois contra o Cobresal 3-1. Empatou com o Barcelona em casa, ganhou do Tajeres em casa, empatou com o Nacional fora, ganhou do Nacional em casa, empatou com o Botafogo e aí foi eliminado. Depois, no primeiro jogo, depois no segundo jogo empatou em 1-1 com o Botafogo e aí sim foi eliminado. Ganhou do Tajeres fora, empatou com o Alianza Lima em casa, ganhou do Libertad fora, ganhou do Alianza Lima fora, empatou com o Libertad em casa e venceu o Tajeres em casa. Então são 16 jogos de invencibilidade, é esse número que o Crespo encara nesse momento, o Danilo. O dia C, para fazer C de Crespo, porque o Crespo ele está num ótimo momento do Brasileirão, conseguiu uma arrancada que a gente não imaginava, pelo menos eu não imaginava, achava que o São Paulo tinha meio que batido no teto com o Zubeldia. Mas aí ele mostrou uma boa reação no Brasileirão. É verdade que contra times do meio da tabela, né? Mas sim, uma reação boa. E aí caiu para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. A gente vai falar, mas jogou com o time misto na primeira partida, mas na segunda partida não jogou com um time tão misto assim. Teve a expulsão do Rafael e aí o Jandrei teve que entrar. A gente sabe que a eliminação ela não causou tanta turbulência assim, porque a torcida meio que está comprando o atual momento do São Paulo, está comprando e empurrando o Crespo, mas ser eliminado na Libertadores, eu tenho certeza que acaba com qualquer tipo de paciência. E aí o Crespo já não vai mais servir, e aí o Zubeldia já tinha razão, e aí o Casares já é um presidente que não serve. Então é um jogo muito, muito importante para o São Paulo. Eu acho que o jogo de hoje, especialmente, é voltar tranquilo da Colômbia, resolve no Morumbi depois, o empate está ótimo, e aí você joga no Morumbi e vence. O Atlético Nacional é uma equipe que pode oferecer uma boa resistência, especialmente olhando o que foi a primeira fase. É que a primeira fase foi tanto tempo que parece outro mundo, mas olhando o que foi a primeira fase, os jogos do Atlético Nacional lá na Colômbia sempre foram muito difíceis para o adversário, então é um jogo chave. Perdeu todas em casa e perdeu todas fora. Né? Pois é, então assim, e o ambiente é um ambiente de Libertadores raiz. O Atlético Nacional, que foi campeão em 2016 ou 2017, eu não me lembro agora, com Guerra, com Borja. Então, é um time que tem conseguido fazer o efeito casa valer muito. Então, é um jogo muito importante para o Crespo falar, não, olha, a Copa do Brasil foi um tropeço. A gente tem um bom trabalho por aqui. Porque dependendo do que acontecer na Libertadores, São Paulo volta para aquela turbulência toda no Brasileirão. O Matheus aqui fala um monte de time fraco, só o Botafogo é melhor que São Paulo, sobre aquela lista de invencibilidade do Zubeldia. Me ajuda, Tirone e Danilo. Bom, hoje vamos dizer que é um time razoável, perigoso, que o São Paulo vai enfrentar fora de casa, Casão. E o time é meio uma pedra no sapato do São Paulo. Olha o histórico do São Paulo em Medellín contra o Atlético Nacional. Perdeu em 93, o São Paulo, ganhou em 94, empatou em 2008, empatou em 2013, perdeu em 2014 na semifinal, depois, em 2016, perdeu de novo. Então, não é lá exatamente um bom retrospecto do São Paulo jogando lá. O adversário é perigoso, né, Casão? O adversário é perigoso, o campo perigoso, né? É perigoso assim. Como o Danilo falou, vai ser um jogo raiz.
uma torcida em cima, um jogo difícil, um jogo que o time adversário vai chegar junto, vai tentar colocar uma velocidade, uma intensidade de jogo muito grande, que é uma arma, apesar que é o histórico do Atlético de Medellín, que é um time técnico, né? Historicamente, a formação do Atlético de Medellín sempre foi um time mais técnico, de toque, de ultrapassagem e tudo mais. É uma equipe com história, né? Não vai ser uma coisa simples pro São Paulo. O São Paulo, assim, não pode perder o rumo hoje, né? Porque joga a segunda em casa. Então tem que fazer um jogo bastante consistente, muito bem preparado para ser agredido, né? Tentar, claro, ferir o adversário também, atacar, criar medo no adversário, porque senão o adversário vai para cima e fica socando ali. E o Atlético de Medellín já foi campeão 2 vezes, não é? Da Libertadores. Se eu não me engano, perdeu para o Milan no Mundial lá no Japão com um gol do Evani de falta no final do jogo. Se eu não me engano, ganhou de 1-0 do Milan lá atrás, no final dos anos 80. Foi campeão uma vez, certo, Danilo? Eu vou até pesquisar agora, mas acho que é uma. Mas é um time, enfim, de qualquer forma, é um time que tá sempre Dá uma olhada aí. Tô pesquisando aqui. Vamos olhar. Milan e Atlético de Medellín. Nacional de Medellín. De 1-0. Perdeu pro Milan de 1-0 em 89. Então, gol do Evani de falta. Isso. Que era um jogador, um ponto esquerda do Milan. Isso mesmo, foi 2 vezes. 89 e 2016, Casão, certinho. Títulos do Atlético Nacional de Medellín, exatamente. É um time perigoso, sim. Tem alguns jogadores interessantes, né? Ele conseguiu manter o Inestrosa, que estava sondado por clubes do Brasil, né? Na janela de transferência. Mas perdeu o Viveiros, o mesmo cara que atrapalhou o São Paulo, que agora foi para o Atlético Paranaense. Né? O cara que sofreu o pênalti lá pênalti não, a falta do Rafael, que expulsou o Rafael e o São Paulo perdeu. Entre as chegadas, destaques para o Campuzano, estava emprestado ao Boca Juniors, e o Marlos Moreno, ex-Flamengo, também do Atlético Nacional de Medellín. O São Paulo tem o Lucas Moura, entre os relacionados contra o Atlético Nacional, não deve jogar como titular, né? Mas vai estar no elenco e deve entrar até, né? Os desfalques do São Paulo: Luiz Gustavo, Arboleda, Caleri, Oscar, Rian Francisco e o Wendel, né? O Rian Francisco nem joga mais esse ano, o Caleri provavelmente não, o Oscar pode voltar, o Arboleda volta daqui a um mês, Luiz Gustavo ainda está naquela, saber se volta a jogar com embolia, e o Wendel também deve voltar dentro de um mês. Bom, outra coisa importante sobre o São Paulo, Danilo: o São Paulo pediu um empréstimo aí, 50 milhas, um novo empréstimo, e tudo é misterioso. Tá aprovado pelo Fundo Galápagos, mas por que emprestou? Se era para não ter dívida bancária? Mas ninguém sabe direito o que é, na verdade. Pelo que eu li, né, é para tentar manter o fluxo de caixa em dia, e aí tem sempre a explicação que os clubes eles recebem boa parte da receita do Brasileirão e da Libertadores, e obviamente da Copa do Brasil, que no caso o São Paulo não vai receber porque foi eliminado, mas no segundo semestre, porque são os momentos em que as competições são disputadas. A verba de televisão do Brasileirão, normalmente ela chega no final do ano também. Então, muitas vezes, até ali junho, maio, os times têm dificuldade de fluxo de caixa e às vezes fazem empréstimos, usando inclusive os recebíveis que tem ali para frente. Então, na maioria das vezes, esses empréstimos eles têm condições que não são tão ruins, mas sempre são empréstimos, ou seja, você sempre perde um pouquinho de dinheiro, nem que seja pouco. E aí a gente volta, parece uma vitrola riscada, mas voltamos a falar a mesma coisa. Porque o São Paulo não tem transparência, pelo amor de Deus, neste caso? Porque o Belmonte, pela primeira vez do ano, foi falar agora que o São Paulo precisa vender atleta para poder pagar as metas, para poder ficar em dia com o que o fundo lá, que fez o FIDIC para ajudar o São Paulo a sair desse buraco. Então, assim, não adianta uma equipe que passa por um momento desse não ser transparente. Casares, não vai ser vergonha nenhuma você vir a público e falar: estamos em dificuldade, estamos precisando apertar os cintos, que é o que o São Paulo já está fazendo, a torcida vai comprar ainda mais o seu discurso. E explicar: esse dinheiro aqui a gente não queria, mas a gente precisa para poder pagar dinheiro de atleta, para poder pagar funcionário, para poder deixar tudo em dia.
perdemos um pouquinho aqui, perdemos 2 milhões em juros, mas, pô, vamos manter a paz no CT. Não sei, explica, pelo amor de Deus, explica. A torcida precisa entender. Para a torcida na quarta que vem, na terça que vem no Morumbi, entender e apoiar ainda mais, e em caso de um tropeço, não transformar tudo em algo pior ainda do que já pode ser. Então, o Casares, eu não consigo entender, Tironi. Eu não consigo entender qual é a dificuldade da transparência. Tem a faca e o queijo na mão, ele tem tudo, é perfeito. É o momento que todo mundo compraria, a torcida, a imprensa, o conselho. Aliás, o conselho ele tem na mão, ele não precisa nem ter medo do conselho. Por que não é transparente? Uns pitacos rápidos aqui. O fato de não ser transparente, talvez porque as coisas não estejam caminhando como se imagina. Porque conhecendo como é o Casares... Se tivesse bom, ele estaria falando. Ele que é um cara muito ativo nas redes sociais, tal, bate muito bumbo das conquistas, poderia estar fazendo isso. Mas tudo bem, vamos dar um voto de confiança, talvez não seja isso, não pode falar, não quer falar, enfim. Agora, uma outra coisa para a gente reparar, nas entrelinhas. O Belmonte deu uma entrevista, depois de muito tempo ele deu uma entrevista depois ali do jogo contra o Vitória. E aí, se você reparar, o que ele fala? Não, nós estamos aqui, a equipe, está todo mundo no mesmo barco, estamos aí caminhando com o saneamento do São Paulo, precisamos economizar. Mas ele deixa muito claro, mais ou menos na linha Crespo. Ele fala assim, o meu cercadinho aqui eu resolvi, eu estou resolvendo. O departamento de futebol está economizando dinheiro. E se precisar vender para ficar no azul, nós vamos vender. Jogadores do departamento de futebol, o ativo que ele tem. Eu vou vender. Então, a minha parte, é o que ele diz claramente, nós estamos fazendo. Nós economizamos dinheiro, vendemos não sei quanto, contratamos pouco, economizamos, 9 milhões e tal. A nossa parte está fazendo. E se precisar vender jogadores, aliás, o Lucas Ferreira nem foi viajar porque vai ser vendido, nós estamos fazendo. Ele, de alguma forma, ele fala, o resto, as outras coisas aí, onde está gastando dinheiro, eu não sei. Não tem o que fazer. Mas no futebol não é. É mais ou menos isso que o Belmonte fala ali. E só rapidamente para terminar, não tem mais o Zubeldia para a torcida xingar. Não tem mais. E a torcida gosta muito do Crespo. Se der ruim, o alvo será a diretoria. O Casares, mesmo o Belmonte, ou enfim, outras pessoas da diretoria a partir de agora. Para mim, isso tá bastante claro. Olha, falar em São Paulo, tem futebol feminino do São Paulo aqui no UOL Esporte. Amanhã, Paulistão Feminino ao vivo no canal UOL, com o tricolor em campo, hein? São Paulo enfrenta o Realidade Jovem pela 6ª rodada do Paulistão Feminino, às 18 horas. Transmissão no canal UOL, UOL Play e também na Samsung TV Plus. O jogo vai ter a Vivi Falcone narrando, a craque Mili Lacombe e a Lívia Camilo, as craques nos comentários. Então, portanto, São Paulo e Realidade Jovem, amanhã, quarta-feira, às 18 horas, Paulistão Feminino, aqui no UOL Esporte. Olha o trio aí, as craques que estarão nessa transmissão do Paulistão Feminino. Novidade aí bacana para vocês aqui no